Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Muito bom estar com vocês. Nós estamos dando continuidade aqui ao nosso culto. Nós temos aí esse culto de quinta-feira, até nós voltarmos à normalidade aqui da igreja. Nós estamos transmitindo esse culto nessa plataforma virtual do Facebook. Acredito que também depois você pode acessar o YouTube da igreja. Você terá acesso ao conteúdo de hoje. Louvado seja Deus pela vida do Léo, os irmãos que estão aí também conectados, né? E nós vamos compartilhar um texto com vocês nessa noite, no Salmo de número 23. Salmo de número 23, tá bom? Nós vamos pensar juntos, tirar algumas lições preciosíssimas neste Salmo, que é uma composição de Davi. Salmo de número 23. Enquanto os irmãos vão entrando aí, você pode também preparar a sua Bíblia no Salmo de número 23. Salmo de Davi. Davi que conhecia muito bem o ofício pastoral e ele compartilha conosco acerca da sua experiência com Deus, né? Salmo de número 23, um salmo conhecidíssimo. Em 1993 foi encontrado um objeto em uma exploração arqueológica lá naquela região de Israel, onde eles puderam confirmar categoricamente a autoria de Davi sobre o Salmo de número 23. Salmo 23, Davi diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele ainda diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Queridos, vamos fazer um minuto de oração. Em seguida nós estaremos compartilhando aqui algumas lições preciosíssimas para a nossa vida nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos render graças ao seu nome, queremos te agradecer por esse dia que o Senhor nos deu, te louvamos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Aleluia, decantalabassuri andalamarras. Nós te louvamos, Pai, porque o profeta Jeremias, ele fala-nos em Lamentações, capítulo 3, que o motivo de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. E a misericórdia do Senhor, ela ó Pai querido, se renova a cada manhã. Nós te louvamos, porque em meio a todo esse mar revolto que nós temos atravessado, nós podemos confiar e esperar no Senhor. Não é algo hipotético, não é uma probabilidade, não é, ó Deus, se talvez o Senhor nos guardará ou se o Senhor nos assistirá. Não, é fato. Nós podemos descansar e confiar no Senhor. Porque o salmista ainda diz no Salmo 91 que nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansaremos. A tua palavra diz que nós que fazemos do Senhor o nosso refúgio, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma alcançará a nossa casa. O salmista ainda é categórico ao dizer, no Salmo 91, verso 15, que quando nós o invocarmos, ele me invocará e eu lhe responderei, diz a tua palavra. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, porque conhece o meu nome. Senhor, nós te louvamos por essas verdades benditas e cremos piamente em tudo isso, ó Deus, que a tua palavra declara a nós outros, como servos, como filhos,
como pessoas que foram alcançadas, ó Deus, pelo teu grande, pelo teu imensurável amor na pessoa bendita de Cristo Jesus. Senhor, queremos nesta hora que o teu Espírito venha falar ao nosso coração. Pai querido, que teu Espírito venha trazer da parte do Senhor aquilo que está em teu coração acerca das nossas vidas para o dia chamado hoje. Te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela liberdade de termos, ó Deus, a possibilidade e a facilidade de compartilharmos a palavra do Senhor, de não sermos censurados por causa da nossa profissão de fé. Te louvamos por essa liberdade, ó Deus, que o Senhor nos deu nessa nação. Assim, Pai, queremos colocar todas as pessoas em tuas mãos. Queremos, ó Deus, suplicar a bênção, o favor, a intervenção do Senhor. Porque, como diz ainda o salmista no Salmo 124, verso de número 8, o meu socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista ainda diz no Salmo 20, verso 7, uns confiam em carros, outros em cavalos. Ou seja, algumas pessoas confiam, ó Deus, nos recursos da terra, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Por isso te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, o Salmo 23 é um salmo que todos nós conhecemos, alguns de nós até citamos de cor esse salmo. É uma experiência que Davi traz para nós aqui nesse livro. Davi vai escrever mais de 100 salmos, e o Salmo 23 é um dos mais famosos salmos. Ele era um pastor de ovelhas, e trazendo a sua própria experiência como pastor, e como alguém que cuidava do rebanho da casa do seu pai e da casa de Jessé, ele compartilha conosco esse cuidado que Deus tem para conosco. A palavra diz que o Senhor, lá em João capítulo de número 10, é o bom pastor. Ele nos fez ovelhas do seu pasto. Ele que nos fez ovelha do seu pasto. Não é simplesmente nós que nos dirigimos ao aprisco de Deus, mas o Senhor, na pessoa bendita de Jesus, nos fez ovelhas do seu pasto. E a palavra diz que ele, sendo o sumo pastor, a palavra diz que ele é o pastor e bispo das nossas almas, a palavra diz que ele dá e ele deu a vida por nós. Então Davi vai pontuar aqui os cuidados desse pastor, como esse pastor que é Deus, como esse pastor que é Jesus Cristo, ele nos conduz, ele nos assiste, ele supre as nossas necessidades. Veja bem, ele inicia dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na versão original desse texto, está da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Na transliteração para a nossa língua, ficou um pouco diferente. Porque quem lê o Salmo 23, verso 1, lendo só esse versículo isoladamente, parece-nos que Deus vai suprir todos os nossos desejos acima das nossas necessidades. Não é isso que o texto está dizendo. No original, se você for pegar no hebraico, principalmente aqui no aramaico, o texto traz a ideia: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. E essa promessa, ela é fantástica para os dias que nós estamos vivendo, né? É do conhecimento de todos nós, não preciso me deter em detalhes, mesmo porque a mídia, os jornais estão ocupando essa função, mas esse é um momento onde há uma expectativa, onde há ansiedade, incertezas, inseguranças, não sabemos o que ocorrerá no dia de amanhã. Estamos lidando com algo pequeno, poderoso, invisível e letal. E isso que é pequeno, invisível, que tem causado um certo estrago mundial, tem colocado alguns fundamentos da nossa sociedade abalados, né? Que é a Covid-19, chamado coronavírus. Diante desse cenário, esse texto convida-nos a descansar a nossa alma em Deus. E o salmista Davi, ele expressa de forma bem categórica. Então, no original, é como se tivesse assim: o Senhor é o meu pastor e de nada
eu terei falta. É como se nós usássemos aquele vernáculo que diz assim: eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. E a primeira promessa que nós temos nesse salmo é que o Senhor, sendo nosso pastor, aquele que nos assiste, ele suprirá as nossas necessidades. Ele é aquele que nos assiste no tempo de dificuldade que nós enfrentamos. A segunda verdade que nós encontramos nesse texto é uma verdade de contentamento. O salmista diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, ou usando o que nós temos aqui em mãos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bom, quando você estuda a vida de Davi, só de reinado, nós tivemos 40 anos do reinado de Davi. Ele entra no Reino Unido de Israel, que durou 120 anos. Após 120 anos, a nação se divide em Reino do Norte e Reino do Sul. Mas nós percebemos que Davi passou por muitas dificuldades. Eu, particularmente, fico muito tocado quando eu leio sobre a família de Davi, os relacionamentos, Absalão, Aminon, Tamar, aquele cenário ali em 2 Samuel capítulo 11, 12 e 13, a própria rebelião de Absalão ali em 2 Samuel, o próprio comportamento de infidelidade de Joabe, que era comandante do seu exército. Nós percebemos que Davi, ele passou muitas dificuldades, mas se tem uma coisa que Davi aprendeu, é encontrar contentamento em Deus. Ou seja, Deus completava a vida de Davi. O que completava a vida de Davi não estava do lado de fora, mas estava do lado de dentro. Irmãos, esse tempo que nós estamos atravessando, se eu não estou equivocado nas informações, nós estamos aí de quarentena desde o dia 18 do mês que se passou, nós já estamos entrando para a terceira semana. O apóstolo Luiz Hermínio falou algo que é uma verdade: a vida nunca mais será a mesma. Nós vamos mudar os nossos valores, os nossos princípios, a forma como nós tratamos e lidamos com a família, a forma como nós lidamos com a igreja, a forma como nós lidamos com a vida em comunidade, o próprio emprego. As pessoas vão ter uma outra perspectiva do seu ambiente de trabalho, as pessoas vão ter uma outra perspectiva sobre o que é prioridade e o que é supérfluo, e nós percebemos que neste momento, esse momento de crise e dificuldade, nós estamos sendo orientados a aprendermos a encontrar contentamento em Deus. Quando nós temos e encontramos contentamento em Deus, as coisas que são externas, que irão faltar, não trarão até nós angústia, ansiedade, inquietação, desespero, pavor, medo. Porque o que está em nós, é uma fala de João lá nas suas cartas, é maior do que aquilo que está no mundo. Quando nós que professamos a fé em Cristo Jesus, aprendemos a encontrar contentamento em Deus, e única e exclusivamente em Deus, as circunstâncias não irá nos trazer pavor, não irá nos trazer medo, angústia, perplexidade, desespero. Nós não estaremos ansiosos, inquietos com as nossas carências, com as nossas demandas, com as nossas necessidades, porque nós precisamos, nós estamos num tempo de aprender isso, precisamos aprender a encontrarmos contentamento em Deus. É a fala de Jesus em Mateus capítulo 4, que diz: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Em um dado momento, nos evangelhos, Jesus passou da hora de almoçar, e os discípulos falam: mestre, a comida chegou. Aqui contextualizando, ele diz assim: uma comida eu tenho, e é fazer a vontade do meu Pai. Na fala de Jesus, Mateus capítulo 4, e na fala de Jesus sobre o que o alimentava a sua alma, Jesus ensina-nos que há uma satisfação, que há um contentamento transcendente, que transcende as nossas carências, os nossos anseios, as nossas necessidades. Porque quando nós somos tomados pelos nossos anseios, pelas nossas ansiedades, pela nossa inquietação, irmãos, nós somos lançados de um lado e para o outro e sofremos muito. Mas quando nós encontramos contentamento única e exclusivamente na pessoa bendita de Jesus, não importa o que está acontecendo ao nosso redor,
Quando nós encontramos fé, quando nós encontramos confiança, quando nós aprendemos a fazer do Senhor a nossa realização, nosso contentamento. Explico. Atos capítulo de número 12, o texto em apreço, Lucas fala-nos que Pedro estava preso há 6 dias, a igreja estava orando interruptamente, né? A igreja estava orando ávida pela provisão e pelo livramento de Deus na vida de Pedro. O texto diz que quando o anjo chegou na prisão pela madrugada, Pedro estava em um profundo sono. Pedro já havia sido lavrado uma sentença de morte, ele ia ser morto após a Páscoa, no 7º dia de prisão. Herodes já havia matado Tiago, irmão do apóstolo João, ao fio da espada. Herodes queria fazer uma amizade, Herodes queria consertar as coisas ali com o povo judeu, fazer o nome, e era certo que Pedro iria morrer como mártir naquela situação. Mas o texto diz em apreço, Atos capítulo 12, que Pedro estava em um profundo sono, de modo que ele só percebeu o livramento quando as cadeias se abriram, ele estava de lá de fora daquela prisão. O que é isso? O que faz o apóstolo Pedro dormir diante da morte, diante de uma sentença lavrada, de um governador, do rei? O que faz Pedro dormir é que Pedro aprendeu a ter contentamento no Senhor. É a fala de Jó, capítulo de número 1. O texto fala-nos que Satanás matou seus filhos, alguns de seus empregados. Satanás levou todos os seus bens. Ele era um fazendeiro muito rico. Por fim, os seus amigos o acusam. E por último, a sua esposa libera uma palavra para que ele venha chutar o pau da barraca. Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó, ele de forma tão profunda, tão concisa, tão nítida, ele levanta e diz assim: Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu eu vim e nu eu voltarei. Você percebe tanto em Pedro, tanto em Davi, tanto na pessoa de Jó, pessoas que aprenderam a se contentar em Deus. Deus enchia a vida dessas pessoas, Deus preenchia os valores, os princípios, o que era riqueza na vida desses homens, de modo que em um dado momento, em meio àquela luta, em meio àquele mar revolto, capítulo 19, verso 25, Jó brada a sua voz. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim há de se levantar em meu favor. Pode nos tirar a liberdade, pode nos tirar os recursos, pode nos tirar a saúde, pode nos tirar os bens, pode nos tirar os recursos, mas nada, absolutamente nada, pode tirar de nós a presença de Deus. É por isso que nós precisamos encontrar contentamento na pessoa bendita de Jesus. E aí nós vamos dizer, como Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que, Davi? Porque o que preenche a minha alma, o que satisfaz, o que me completa não são os meus bens, não é a minha saúde, não é a minha família, não é aquilo que eu ganhei, que eu estou ganhando, que eu vou ganhar. O que me preenche, o que me realiza, o que me completa é a presença do Espírito Santo, e no tempo certo ele há de se levantar ao meu favor. Canta lá, basuri, anda lá, marras. Isso nos leva a descansarmos em Deus. Isso nos leva a confiarmos em Deus. Isso nos leva a exemplo de Jesus, dormirmos com Ele no barco da vida e descansarmos no seu cuidado e na sua providência. Porque, amados irmãos, nós não somos ovelhas sem pastor. Nós não somos ovelhas perdidas pelo deserto. Nós não somos ovelhas que somos presas fáceis do lobo, de Satanás e seus demônios. Nós temos um pastor e esse pastor cuida de nós, e porque Ele cuida de nós e Ele é nosso e nós somos dele, nada nos faltará. Acalma o teu coração, descansa em Deus. Davi ainda diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. No contexto Oriente Médio, principalmente na época de Davi, a vida do pastor e das ovelhas, ela se dava em 3 ambientes: curral,
deserto e oásis. Naquela região árida, seca, de um calor insuportável durante o dia e de um frio insuportável durante a noite, o deserto, o pastor precisava caminhar horas para que ele pudesse conseguir um ambiente, um lugar onde ele pudesse prover uma alimentação adequada às suas ovelhas. Conforme os estudiosos, um pastor levantava ainda de madrugada, antes do raiar do sol, fazia esse trajetório do deserto. Quando encontrava um oásis, tinha algumas palmeiras, ali ele passava o dia com as ovelhas. E é ali que as ovelhas encontravam pastagem. No final da tarde, quando o sol já estava ameno, o pastor pegava suas ovelhas e atravessava o deserto e chegava até o curral para descansar em segurança. Esse é o cenário que nós temos aqui no versículo de número 10, diz assim, olha, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, pelos passos verdejantes. O Senhor é aquele, amados, que quer conduzir as nossas vidas a um lugar onde nós podemos ser supridos. Esse momento que nós estamos vivendo, eu estava falando ainda ontem pela manhã, há várias vozes querendo nos confundir, querendo nos conduzir. Nós estamos inseridos em um ambiente político, em um ambiente dos mais variados interesses. Também estamos envolvidos em uma tremenda batalha espiritual. Nós estamos envolvidos, estamos diante de uma situação nova que ainda estamos aprendendo a lidar com ela. E é neste momento de dificuldade, é nesse momento de tribulação, de angústia, de incertezas, nós precisamos nos certificar de quem está conduzindo a nossa vida. É o nosso pastor e não o nosso medo, não o pavor, não a angústia, não o desespero, não a política, não o cenário mundial. Nós devemos estar atentos a esses acontecimentos, devemos estar atentos porque somos cidadãos ainda deste mundo, mas em meio a esse mar revolto, em meio a essas vozes que proliferam a todo instante, nós precisamos ter o nosso ouvido afinado para que nós possamos estar atentos à voz do nosso pastor e permitirmos que seja ele aquele que conduz as nossas vidas. Não seja você mesmo o condutor da sua vida. Não permita que esse momento venha conduzi-lo. Há muitas pessoas desesperadas. Há muitas pessoas angustiadas. Há muitas pessoas ansiosas. Há muitas pessoas entrando em depressão. Há muitas pessoas com medo do dia de amanhã. Não permita que esse cenário conduza a sua vida, mas que sejamos como Davi na experiência do pastor com a ovelha. A palavra diz, ele me conduz, é o Senhor que me conduz. O Senhor sabe para onde nos conduzir, o Senhor sabe para onde nos levar. O Senhor tem um destino a nos conduzir, aonde nós encontraremos descanso, aonde nós seremos supridos, nós seremos assistidos pelo Senhor. Olha que coisa extraordinária. Ele fala assim, olha, ele me conduz às águas tranquilas. A ovelha, propriamente dito, é um animal muito dócil. É um animal com muito medo. A ovelha, se ela chega a um ambiente para tomar água, se for água de correntezas, a ovelha não toma. Ela não ousa tomar água se tiver barulho. E se for um ambiente, um rio, um lugar que as águas sejam correntes e faça barulho, ela fica ali, mas ela não toma água, segundo os estudiosos. Ela morre de sede à beira ali do lago ou do riacho, mas ela não toma, por medo. O que o pastor faz? Neste momento, o pastor pega a água em uma cuia, o pastor pega a água na própria mão e conduz até a ovelha. Olha que coisa extraordinária. Quantos de nós, irmãos, perdemos oportunidades na vida por medo? Quantos de nós estamos a um passo daquilo que Deus quer fazer, das promessas se cumprir, das realizações de Deus acontecer em nossas vidas, e nós recuamos por medo? O Senhor é esse pastor. Mesmo que sejamos tomados, envolvidos pelo medo, Ele conduz a nossa vida e Ele supre as nossas necessidades. Nós não precisamos ter medo,
Porque nós temos um pastor que cuida de nós. Nós temos um pastor que supre as nossas necessidades. Nós temos um pastor que mesmo quando nós estamos em um ambiente onde nós nos encontramos dentro das nossas limitações, dentro dos nossos temores, o Senhor, Ele estende as suas mãos de graça, de misericórdia e traz a sua água até nós, suprindo todas as nossas necessidades. O salmista ainda diz aqui, no versículo de número 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Irmãos, o que nos faz romper, o que nos faz avançar, é justamente a presença de Deus. É a presença de Deus garantida a nós, que nos traz fé e esperança, que dias melhores virão. Olha que extraordinário a revelação que o Senhor traz ao profeta Isaías no capítulo 57, verso 15. Assim diz o alto e o sublime, aquele que habita nas alturas e cujo nome é santo, mas que também habita com contrito de coração e quebrantado de espírito, para lhe dar novo alento. Jesus, em uma das suas promessas, Mateus capítulo 28, ele falou da seguinte maneira: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se tem algo que nós temos garantidos em nossas vidas, é a presença de Deus. Nós ainda temos uma menção em Isaías, um texto muito citado por todos nós, 49, verso 15, onde o profeta messiânico escreveu assim: pode uma mãe esquecer-se do seu filho, a que amamentou e carregou no seu ventre, ainda que ela se esqueça, eu, Senhor, todavia, jamais me esquecerei de ti. Então o que Davi está dizendo? O que fazia Davi atravessar o vale da sombra da morte, sem ficar paralisado, sem retroceder, sem pegar atalhos, é porque a presença de Deus era com ele. E a presença de Deus, ela confere a nós conforto. A presença de Deus, ela confere a nós restauração. A presença de Deus, ela nos vivifica. A presença de Deus, ela nos conforta. A presença de Deus nos sustenta. Olha que coisa extraordinária. Então Davi diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Davi vai desenhar um cenário onde o homem se encontra sem qualquer possibilidade de mudar esse cenário de morte. Cenário de morte é algo que o homem não tem como resolver, é algo que o homem não tem como solucionar. E às vezes nós passamos por vales escuros, às vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte, passamos por caminhos perigosos, por situações adversas, mas o que tem que fazer com que cada um de nós venhamos levantar a cabeça e prosseguir, ainda que seja no vale da sombra da morte, é que o Senhor está conosco. Essa era a certeza no coração de Davi. Irmãos, o dia que nós perdermos essa convicção, o dia que nós perdermos essa certeza, nós não iremos atravessar os vales sombrios da vida. Nós não podemos perder isso em mente. A palavra do Senhor diz, fala-nos lá em Números, capítulo de número 13, relato de Moisés, que quando Moisés enviou os 12 espias para dar uma olhada na terra de Canaã, eles ficaram ali um tempo, e o texto diz que eles trouxeram um cacho de uva, prova da bênção de Deus naquela terra que manava leite e mel. Leite e mel traz a expressão de uma terra abençoada, fértil. E o texto diz que mesmo trazendo provas de que aquela terra era uma terra abençoada, foram 12 homens e vieram 2 relatórios diferentes. Havia um relatório pessimista, havia um relatório negativo, que era dos 10 espias. Embora eles pisaram na terra, comeram do fruto da terra, trouxeram do fruto da terra, eles perderam a convicção no coração que Deus estava com eles, e porque Deus estava com eles, eles iriam sobrepujar os gigantes daquela terra. Mas eles não, eles levaram em consideração os gigantes na terra de Canaã. E por outro lado nós temos um relatório otimista, um relatório de fé, um relatório de ousadia, um relatório de coragem, de Josué e Calebe. Que Josué e Calebe dizem alto e bom som: eia, acalmem-se, se o Senhor se agradar de nós, nós venceremos e nós
possuiremos a terra. Esse é um discurso de quem tem certeza de que Deus, está com ele. Não importa os gigantes, não importa as barreiras, não importam as dificuldades, nós não podemos perder a percepção, nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder, irmãos, essa certeza de que Deus está conosco, mesmo nós enfrentando os gigantes dos nossos dias, esse gigante que assola, que vem abalar a economia mundial, o sistema de saúde, mas nós não podemos nos desesperar, nós não podemos trilhar o caminho da angústia, nós vamos atravessar esse vale de incerteza, de angústia, de dificuldade, e alguns ainda o vale da sombra da morte, mas com uma certeza, Ele está comigo, Ele está com você. Meu amigo pastor Roberto da Igreja Peniel, sempre que estamos juntos, ele compartilha um texto muito interessante em Juízes, capítulo de número 6. O texto em apreço fala-nos que o povo de Deus estava enfrentando um juízo, e a palavra diz que o Senhor aparece a Gideão em Juízes, capítulo de número 6. Ali há uma teofania, Cristo pré-encarnado. E o texto em apreço fala-nos que o Senhor se apresenta a Gideão e diz assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Olha, aí Gideão, ele vai despejar diante do Senhor um monte de reclamação, um monte de murmuração. Ah, se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, por que está nos sucedendo tal coisa? O Senhor para ouvi-lo, porque o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor não vai nos censurar por causa disso. Em um dado momento, o texto diz que o Senhor fala: Gideão, vai, porque eu serei contigo, e você irá vencer, e as coisas vão acontecer do jeito que eu estou falando. Mas percebam que no desenrolar da história, Juízes capítulo 6, Juízes capítulo 7, Gideão vai fazer um monte de prova para ter convicção de que Deus estava com ele. E como diz o meu pastor, meu amigo também, pastor Roberto Mauro, precisava haver uma mudança de mentalidade. Querido, não permita que essa situação venha anular essa promessa bendita na palavra de Deus. Não importa o que estamos enfrentando, o que iremos enfrentar, o Senhor está conosco. E é essa certeza que Deus quis trazer ao coração de Gideão, até o ponto que Gideão pudesse entender. E ali com 300 homens ele vai vencer um exército de mais de 100 mil inimigos, porque o Senhor estava com ele, e porque o Senhor está conosco, amados. Nós vamos atravessar esse vale, nós vamos passar essa dificuldade, e do outro lado nós vamos cantar como Miriam cantou: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então Davi tem essa certeza: olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Davi está falando de algo interno, de temor, de medo, de pavor. Lembra na introdução? Se eu encontrei contentamento em Deus, se é Ele que preenche a minha vida, se é Ele que me completa, aqui dentro de mim vai estar bem resolvido. E quando aqui dentro estiver bem resolvido, o meu coração não será abalado, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós vamos poder dizer como Davi diz em alto e bom som, no Salmo 27, verso de número 3, se não me falha a memória, ele diz assim: ainda que um exército me cercar, eu não terei medo, e se a guerra estourar contra mim, ainda assim eu confiarei no Senhor. No Salmo 27, verso 14, ele termina assim: espera, pois, pelo Senhor. Confia nele, fortalece o teu coração, espere, pois, pelo Senhor. Amados, nós precisamos esperar, aguardar o favor, a intervenção, o socorro de Deus. E Deus é fiel, Efésios capítulo 3, verso 20, para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Acalma o teu coração. Deus está cuidando da sua casa, decanta lá, basura e anda lá, marras. Deus está cuidando da sua esposa, Deus está cuidando dos seus filhos, Deus está cuidando dos seus. Você que me ouve nessa live, e você tem pessoas que estão na linha de frente nesse combate, na área, no hospital, polícia militar, guarda municipal, guarda civil, não sei. Pessoas que talvez estão trabalhando em mercados, em farmácias, pessoas que não têm o privilégio de estar recluso na quarentena. Acalma o teu coração. Deus está cuidando, decanta lá, basura e anda lá, marras. E só vai acontecer vai acontecer conosco aquilo que Deus permitir.
Aquilo que Deus permitir, nada mais, nada menos, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós vamos passar por essa situação, nós vamos celebrar o nome do Senhor e nós vamos passar de cabeça erguida com fé, por causa dessa certeza: o Senhor está comigo. Para me concluir, ele diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Segundo os estudiosos, a vara de um pastor servia para 3 situações. O cajado, ele tinha aquele aspecto assim, né? Que era como uma curva, uma argola. O cajado, ele funcionava como uma vara, e na ponta do cajado era acoplado uma espécie de faca. E o cajado tinha tríplice função na vida de uma ovelha. Primeiro, todas as vezes que o pastor ele atravessava um grande precipício, e tem esse lugar lá em Israel, as ovelhas, elas precisavam, a voz do pastor, segundo os estudiosos, os pastores cantavam melodias, e a voz do pastor, as ovelhas, olha que coisa interessante, as ovelhas, elas faziam filas, e andando uma atrás da outra em filas, de modo que, conforme o pastor ia andando e o pastor ia cantando, elas estavam atentas à voz do pastor. E o texto em apreço fala-nos que nesse precipício, aqui entra o cajado. O cajado tinha 3 funções. Primeiro, todas as vezes que a ovelha escorregava nesse ambiente, ele usava essa volta do cajado para trazer a ovelha de volta, resgate. Todas as vezes que a ovelha, por descuido, saía da fila, esse cajado agora tinha a função da vara. Ele batia na ovelha para que a ovelha pudesse entrar novamente na fila. E por último, essa ponta com a lâmina era, se surgisse algum predador, era o meio pelo qual o pastor iria se proteger, primeiramente proteger as suas ovelhas e se proteger. Então o cajado, ele traz a ideia de disciplina, de proteção e de resgate. Esse é o pastor, o nosso amado Jesus. Ele é aquele que nos resgata quando nós nos perdemos. Ele é aquele que nos disciplina quando nós saímos fora do seu propósito ou fora da sua vontade. E ele é aquele que nos guarda contra Satanás e seus demônios. A palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra diz em 1 João capítulo 3, verso 8, nisso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, e por que a disciplina? Alguém diz com muita propriedade: nós aprendemos e crescemos, ficamos mais maduros nas disciplinas do que em dias de paz, em dias de dores, em dias de sofrimento, que em dias de bonança. Esse é o nosso Deus que nos resgata, que nos guarda e que nos disciplina, porque Ele nos tem como filho. E Davi vai trazer essa perspectiva: a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Queridos, esse é o motivo pelo qual nós caminhamos, para um dia nós estarmos em definitivo com o Senhor. Eu quero concluir essa fala, quero aqui trazer essa certeza no seu coração. Ele é o nosso pastor, e porque Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Aprenda a encontrar contentamento em Deus. Aprenda a encontrar realização na pessoa bendita de Jesus. Entenda que Deus não vai suprir todos os seus desejos, mas de nada você terá falta, porque Ele é o pastor que cuida das nossas vidas. Precisamos compreender essa verdade. O Senhor, Ele tem um lugar seguro aonde nos conduzir. Desse ambiente do curral até o oásis, esse deserto árido, o Senhor nos conduz por veredas, Ele refrigera a nossa alma. Esse sol escaldante da provação não vai nos destruir nem nos queimar, porque nós temos um pastor que cuida de nós, que nos conduz nos desertos da vida. E para nós orarmos, amado, que nós possamos ter a convicção da presença de Deus em nossas vidas. Ele que nos conduz em meio a esse vale. É Ele que está conosco em meio a toda essa situação adversa que nós estamos passando. E nós podemos contar com proteção, com disciplina e com resgate, porque o cajado e a vara do Senhor nos consolam. Acalma o teu coração, descansa em Deus, nosso pastor e bispo das nossas almas, é aquele que zela pelas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essas verdades em tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor. E porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Nós não teremos falta de nada,
porque o Senhor é aquele que cuida de nós. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que conduz as nossas vidas. O Senhor é aquele que nos guia a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Obrigado, Deus, porque quando nós estamos paralisados pelo nosso medo, quando nós somos paralisados pelas nossas próprias limitações, o Senhor é aquele que nos faz romper. O Senhor é aquele que traz favor. O Senhor é aquele que traz socorro. O Senhor é aquele que traz livramento. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem os oásis a nos conduzir, a um lugar aonde suprir as nossas necessidades. Ó, Senhor, muito obrigado pela tua presença. O salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ó, Deus, obrigado, Pai, porque nesse tempo de angústia, de incerteza, de dificuldade, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, ensina-nos a descansarmos nesta promessa e sabermos que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está zelando pelas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. Obrigado porque tu és o Deus que nos resgata, tu és o Deus que nos livra e tu és o Deus que nos disciplina. Obrigado porque o Senhor tem nos ungido com azeite, com óleo. Obrigado porque o Senhor é aquele que prepara uma mesa farta na presença dos nossos inimigos, e cremos que bondade e misericórdia da parte do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E o melhor de tudo, habitaremos para sempre na casa do Senhor. Descansa o seu coração. Decanta lá, basura e anda lá, marras. Amado, amada, descansa a tua alma. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que está conosco, ao Deus que cuida das nossas vidas. Eu quero terminar com a fala do apóstolo Pedro, que era um pastor extraordinário. Ele diz assim, capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Nós teremos agora uma próxima live no sábado da Rede de Jovens. Domingo pela manhã nós teremos escola dominical e teremos também à noite um culto ao Senhor. Olha, igreja, e todos que me ouvem, amanhã eu estarei ali no templo na parte da manhã, tá certo? Estarei ali de 9 a meio-dia para te atender, você que precisa de uma oração, de um aconselhamento, você que precisa de qualquer socorro nessa hora. A igreja está de portas abertas, Rua das Flores, número 105, Centro. Estarei ali orando por você, orando pela sua família. Mas não se esqueça disso, o Senhor está conosco. E nós vamos vencer, nós vamos atravessar esse vale de sombra de morte. Nós vamos cantar do outro lado o hino da vitória, porque Ele está conosco. Nós oramos para que Deus traga entendimento, para que Deus traga iluminação ao cientista, à medicina, para que se encontre uma fórmula, uma vacina. Oramos para que os nossos governantes, no âmbito federal, estadual, municipal, possam tomar atitudes sensatas, atitudes que vão suprir as nossas necessidades, atender a atual demanda que nós estamos enfrentando. Mas acima de tudo, irmãos, a nossa esperança, está no Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei das nações, Ele é o nosso Abba Pai, Ele é o nosso Jeová Raá, Ele é o nosso pastor, e por isso de nada teremos falta. Deus te abençoe, que bondade e misericórdia sejam todo dia sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, que o Senhor para ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor do eterno Deus, que a graça redentora de Cristo Jesus, que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito do Senhor seja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.